Boa noite, meus amigos. Cidinha, minha amiga, parece que eu Zuca, estou vendo lá em cima. Sejam bem-vindos e após... Oi, Zuca, um abraço, boa noite a todos. Então, após essa belíssima música dedicada a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, como sempre o fazemos, iniciamos a nossa live de hoje. Hoje, segunda-feira, ocasião em que nos dedicamos a um breve e ligeiro estudo de 3 obras ligadas à doutrina espírita. 2 da sua codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também um livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Minha mãe está aqui me soprando que hoje é um dia especial, é aniversário de nascimento de Bezerra de Menezes, que nasceu em 29 de agosto de 1831, Riacho do Sangue, Ceará. Hoje até seu local de nascimento mudou de nome, mas a época era assim conhecida. Então, Bezerra de Menezes é um espírito elevadíssimo e que fez a escolha de continuar conosco, a nos amparar, a nos iluminar, porque ele teve a oportunidade de atingir esferas mais sublimes, mas preferiu ficar conosco. Então, todo o nosso carinho, nosso reconhecimento, nossa gratidão e nossa homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes. Era muito conhecido como médico dos pobres, não é? E espírita convicto. Meus amigos, para quem não me conhece e que vier a acessar a página do Facebook com a nossa live, meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. E a nossa casa, ela dispõe de atividades presenciais e virtuais. Vamos falar primeiramente das atividades virtuais, que se constituem nas nossas lives de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Então, de segunda a sexta, vocês terão sempre um trabalhador, da Casa Espírita, ligado à Casa Espírita, esperando por vocês. Então, hoje sou eu, amanhã Rubens, quarta Ezequiel, quinta Carlos e na sexta-feira voltamos, João Firmino e eu, para estabelecer uma dupla. Eu faço a leitura e o João se dedica aos comentários de uma mensagem do Fonte Viva. Meus amigos, como eu dizia, então as nossas lives acontecem de segunda a sexta. Temos o curso básico de Espiritismo das 19 às 20 pela plataforma Google Meet. Gostaria de participar? Basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, é o 963 00 45 52. Então, por este número do WhatsApp é possível, além de obter mais informações a respeito de qualquer assunto que interesse a quem está nos assistindo, mas também para participar do curso básico de Espiritismo, do Evangelho Online, que acontece todo o último domingo de cada mês. Foi ontem. Então, quem tiver interesse de participar do nosso Evangelho Online, basta manifestar-se através do nosso WhatsApp, que vai receber um link no último domingo do mês, um pouquinho antes das 16 horas, porque o Evangelho acontece entre 16 e 16h50, 16h45, por aí, está bem? Então, essas são as atividades online. Vamos às nossas atividades presenciais, mas antes eu gostaria de cumprimentar quem está chegando. Silvia, Marilda, Brandina, sejam bem-vindas, um abraço, minhas irmãs. Então, vamos às atividades presenciais. Domingo às 9 da manhã, nós temos palestra e passe.
Temos também evangelização infantil. No domingo, as palestras são voltadas para a família, com temas variados, mas de interesse familiar. Na segunda-feira, assistência espiritual, temos palestra e passe. Então, na segunda-feira, os temas eles são voltados para assistência espiritual, para tratamento espiritual. Na terça, temos o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, das 19 às 20. Na quarta-feira, às 20 horas, palestras. E qual é o diferencial da palestra de quarta-feira? Ela vai abordar uma lição, uma mensagem de Emmanuel através de suas obras, ou também do livro Sinal Verde, de autoria de André Luiz. Então, são sempre feitas leituras e após os comentários. Temos também passe e água fluidificada nesse dia. Na quinta-feira, nós temos duas atividades. A primeira é de estudo, das 15 às 16. Então, no período da tarde, nós também temos atividade. Só que à noite, às 19 horas, nós temos a apometria. A apometria é uma técnica de cura. Quem desejar passar pelo tratamento apométrico precisa agendar através do nosso WhatsApp. Então, vamos repetir o WhatsApp? 96300 4552. Então, já na sexta-feira, temos uma palestra voltada para o Evangelho, das 19 às 19h30. Somente no sábado, a casa não é aberta ao público, porém, existe uma atividade presencial que é o curso Aprendiz do Evangelho. Inclusive, quem tiver interesse, este curso é ministrado pelo professor Alexandre e ele vai das 16 às 17h30 todo sábado. Então, tem interesse? Manifeste-se através do nosso WhatsApp ou vá pessoalmente à nossa casa nesse dia, no sábado, para poder participar desse curso. Bem, meus irmãos, eu gostaria de lembrar que em setembro, no dia 10, será um sábado, no período da tarde, salvo engano, a partir das 14, mas eu ainda preciso checar essa informação, nós teremos uma sessão de psicografia com o médium psicógrafo Henrique Botaro. As senhas já foram distribuídas, não temos mais senhas, mas é como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Então, tendo senha ou não, se houver a necessidade, o merecimento e a oportunidade, o familiar, o amigo que partiu para o plano espiritual fará contato com aquele ali que estiver presente. Então, dia 10 de setembro, vamos lembrar e vamos prestigiar, não é? Com senha ou sem senha, não é? Então, meus amigos, eu acho que os recados já foram dados. Vamos para a nossa prece? Eu gostaria imensamente de que todos estivéssemos na mesma sintonia, de corações ligados, de olhos fechados. Geraldo, seja bem-vindo, meu irmão. Susan, querida amiga, bem-vinda, boa noite. Chegou bem no momento da prece. Então, unamos os nossos corações e façamos a prece que Jesus, divino pastor, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então à leitura do livro, de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós, na sequência, porque o estudo é na sequência, nós estamos na lição de número 27, cujo título é Negócios. Vamos à leitura? E ele lhes disse: Por que me procuráveis?
Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes a seus interesses efêmeros, passageiros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta, para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, o título de hoje é Negócios. E Emmanuel já nos fala que há entre nós, companheiros, irmãos, que se absorvem de tal monta aos negócios, às atividades financeiras, e ele cita a bolsa de valores, mercado financeiro. Então, este livro foi escrito há décadas. Entretanto, os mercados, as bolsas de valores permanecem a absorver muitas mentes que desejam prosperar, que se entregam inteiramente às questões financeiras, se esquecendo, contudo, do maior interesse que deveria chamar a nossa atenção. Então, é certo que os negócios terrenos nos fazem prosperar, não são proibidos, são até desejáveis, que tenhamos os nossos ganhos monetários, a fim de termos uma vida minimamente confortável. Mas o problema sempre é o mesmo. O problema não é nos dedicarmos em certa parte aos negócios. O problema é nos dedicarmos inteiramente, focar todo o nosso interesse, toda a nossa atenção, toda a nossa energia nas questões financeiras, nos esquecendo inteiramente do que mais interessa. Que negócio é o mais importante? O nosso aprimoramento, a nossa intimidade que deve transformar-se para melhor. Então, este é o melhor negócio a ser tratado na Terra, a ponto de Emmanuel dizer aqui claramente: no entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Quando Deus nos criou, em tempos imemoriais, simples e ignorantes, foi para que, ao atingirmos a nossa individualidade como espíritos agora no reino humano, que pudéssemos cuidar da nossa própria iluminação.
mas nós nos desviamos, nos distraímos com o que é material, com o que é passageiro, com o que é transitório e nos esquecemos do que é eterno. Nós somos eternos, somos espíritos em aprendizado no planeta Terra. E se nós nos dedicarmos inteiramente às questões da matéria, a recursos financeiros, nós vamos perder a grande oportunidade de perceber que o grande negócio, que nós devemos focar mais a nossa atenção é na nossa própria iluminação, no nosso burilamento, ou como nós espíritas costumamos dizer, a nossa tão propagada, tão propalada reforma íntima. Quero cumprimentar agora a Josefa e também o Nelson. Sejam bem-vindos à nossa live. É um prazer ter todos vocês conosco. É uma alegria. Então, meus amigos, falamos de negócios, abordando a lição de número 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, cuja autoria espiritual é de Emmanuel, utilizando-se da psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Nós vamos agora para um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar itens de 7 a 10 do capítulo 7. Qual é o tema deste capítulo? Bem-aventurados os pobres de espírito. Palavras de Jesus no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E sabemos, porque várias vezes já abordamos, já foi comentado, que o significado de bem-aventurados os pobres de espírito quer dizer bem-aventurados, felizes, e os pobres de espírito são aqueles simples, humildes de coração, verdadeiramente humildes, e muito diferente do que o sentido humano dá, sentido mundano dá essa palavra. Pobre de espírito, alguém desprezível, alguém que absolutamente não cultiva virtudes, pelo contrário, mas nós sabemos que da ótica em que Jesus proferiu essas palavras, bem-aventurados os pobres de espírito são os humildes. André, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Então vamos lá. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Eu vou fazer um apanhado geral, não farei a leitura na íntegra, porque envolveria muito tempo que nós não temos. Precisamos ser mais concisos em nossas lives, não é? Então vamos lá. E esse texto lido está no Novo Testamento. Agora vamos ouvir o que Kardec nos fala a respeito desse tema. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus tratando de igual para igual, quando não rejeitam. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência.
E eu vou ler um outro trechinho para depois comentarmos. Então, diz assim: Deus, disse-a, não poderia tocá-los pessoalmente, por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que eu poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito e, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência, e até mesmo dizer ainda que o visse não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos, que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal, e eis porque, como hábil médico, ele, Deus, castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. Então, vencidos pelos tormentos e pela incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Então, o título de hoje é Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Jesus inicia, tem palavras de Jesus aqui, agradecendo ao Pai de ter escondido os mistérios, ficaram escondidos para os sábios, para os prudentes, entretanto foram revelados para os pequeninos, para os simples de coração, para os humildes. Então, é que na época de Jesus, nós precisamos compreender o contexto da época, o que as palavras significavam à época, porque hoje, sábio tem uma outra conotação para nós, mas na época, sábio, prudente, era sabichão, eram os espertalhões que abusavam da boa fé alheia, que se aproveitavam da inocência das pessoas para se darem bem. E isso não é um quadro tão distante, que nós temos ainda os golpistas, aqueles que fazem com que a pessoa crédula caia no golpe, eles acabam explorando a pessoa, tirando-lhes recursos materiais, às vezes até do próprio sustento da pessoa. Então, se naquela época nós tínhamos esses espertalhões, não é muito diferente hoje, continuamos tendo esses espertalhões. E vejam, não é que eles não tenham condição de compreender Deus, mas eles não querem. Eles, pelo orgulho que, a exemplo do que nos diz Kardec, é uma venda que lhes tampam a visão. Os orgulhosos não é que não tenham capacidade, mas o orgulho os impede de reconhecer. E muitos orgulhosos ainda dizem, mas por que Deus não me faz crer? Deus não poderia fazer mirabolantes situações para que eu, incrédulo, ateu, acreditasse? É claro que Deus poderia fazer isso, mas Kardec rebate essa questão no sentido de que, se assim fizesse, a pessoa acreditaria sem o esforço próprio. Ela não acreditaria por si mesma, mas por uma obra miraculosa. E Kardec ainda diz mais, que tem aqueles que nem vendo, ouvindo, pegando, tateando, vão acreditar. São tão orgulhosos, mas tão vaidosos, que mesmo se vissem com todas as provas não acreditariam. Então, o que Deus faz é permitir que esses irmãos orgulhosos sejam lapidados com a própria vida. E aí, um dia, acordarão de seus erros, de suas absurdas teorias a respeito da divindade, e um dia, por si só, perceberão o erro, pedirão a Deus e a Deus se aconchegarão através da fé sincera. Então, nós vemos que não é que Deus oculte realmente, mas o orgulho impede que
A pessoa que não tem a humildade, reconheça o poder de Deus, se utilize da fé robusta, verdadeira, para obter força, coragem, resignação para seguir adiante com as provas da vida. Graças a Deus, nós vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. E o tempo corre muito rapidinho e nós precisamos ter disciplina para que as nossas lives terminem por volta das 18h30, não é? Porque todos nós temos nossos afazeres. Daqui a pouquinho eu já estarei lá na Casa Espírita, Maria de Nazaré, temos o trabalho e os amigos que também nos assistem também têm seus afazeres. Então vamos ser disciplinados que todos ganhamos, não é mesmo? Então vamos lá. Nós estamos na questão 656 de O Livro dos Espíritos. E nós estamos na lei de adoração, uma das leis morais criadas, não é? Estabelecidas pelo Pai Celestial. E nessa questão, Kardec indaga. Olha que estou vendo aqui que tem uma irmã aí que é minha xará, Vânia. Vânia, seja bem-vinda, viu? Vânia Anunciato. Um abraço. Então, vamos à questão em que Kardec formula a seguinte pergunta. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Então, o que Kardec indaga aqui é se nós podemos adorar a Deus sozinhos, na nossa intimidade, ou é preferível adorar a Deus, pensar em Deus, fazer as nossas preces em conjunto, ou num templo, ou numa igreja, numa casa espírita, onde quer que seja, mas onde se ajuntem mais corações, né, ligados a Deus, né, desejando adorá-lo. Então, é essa a pergunta. Então, o que é preferível? Aí os espíritos vão nos responder o seguinte, respondem a Kardec e, por tabela, respondem a todos nós. Assim, os homens reunidos, homens, seres humanos, vamos entender homens, mulheres, crianças, né? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm maior força, mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos positiva, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Olha só, olha quantos ensinamentos nós estamos tendo a oportunidade de obter com essa pergunta tão simples que Kardec faz. Então, nós sabemos que a união faz a força, desde que os corações estejam imbuídos do mesmo ideal, não é? Então, quando se juntam pessoas no mesmo ideal de servir, de adorar a Deus, é claro que haverá uma força maior para atrair os bons espíritos. O que não acontece porque, por vezes, há muitas pessoas ali reunidas, mas cada qual pensando de uma forma, e não há uma coesão, não há uma união de pensamentos e de corações. Então, aí de nada vale. Mas, quando estão todos imbuídos de bons pensamentos, de bons sentimentos, a união fará certamente uma força maior. Mas os espíritos, os bons espíritos, arrematam essa questão dizendo que a adoração particular, aquela do fundo do nosso coração ao nosso Pai Celestial, ela não é menos positiva. Então, não deixemos, portanto, de fazermos as nossas preces individualmente, acreditando que só devemos fazer em conjunto. Não, cada um de nós tem condições de adorar a Deus, de pensar em Deus, de fazer preces
por nós, pelos outros, por nossos familiares, pelos sofredores. Então, nós temos muita força sim, mas é claro, podemos fazer nossas preces individualmente, mas se tivermos possibilidade também, igualmente, de fazermos em conjunto, que possamos fazer. Ok? Meus amigos, vamos encerrando por aqui a nossa live de hoje, agradecendo imensamente a todos que nos acompanharam, que nos encaminharam aquelas energias positivas, nos sustentando na condução de mais uma live. Então, meus amigos, agora unamos novamente os nossos corações, nossos melhores sentimentos e pensamentos, porque vamos fazer a prece e endereçar a Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa protetora, mãe de Jesus na terra, mas que se tornou mãe espiritual de cada um de nós. Assim, fechemos mais uma vez os nossos olhos e oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão pela vida, pela oportunidade reencarnatória e com muita alegria em nossos corações, encerramos essa live. Muita paz, muita luz, uma semana abençoada para todos nós e até a próxima. Sexta-feira estarei de volta junto com o João Firmino. Até mais, um abraço fraterno e apertado para cada um de vocês. Tchau, tchau.